Jacó não nasceu com os talentos de Esaú, forte caçador, corajoso, audacioso, etc. Jacó era o quê? Pacato. E por não ser caçador como seu irmão, ficava mais voltado para sua mãe, ao contrário do seu irmão, que ficava mais com o pai. Naquela época, não havia emprego. Só quem era caçador, grande guerreiro ou soldado, é que se destacava na sociedade. Ou então quem fosse primogênito, que era o primeiro filho, né? Pois herdava os bens do pai e se tornaria o chefe daquela família. O mais forte tinha sempre garantia de um futuro o quê? Brilhante. Por essa razão, Jacó, o mais fraco, mesmo de forma fraudulenta, tomou posse da bênção do irmão. E Deus viu a intenção de Jacó, que nasceu com todas as desvantagens, sem talento, que não era o filho mais amado, não tinha o talento do irmão, porém, ele queria a bênção, que o irmão, por causa da força que tinha, pelos talentos que tinha, e até por causa do amor de seu pai, tinha, que o seu pai tinha por ele, nunca o quê? Ou seja, nesse versículo aqui você entende o que Deus pensava em relação a Jacó, que era irmão de Esaú. Deus diz: eu vos tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não foi Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei Jacó, porém aborreci a quem? A Esaú. O que Deus vai pesar entre nós, aqui dentro e lá fora, quando você considera Deus acima de quê? Pastor, quando que eu considero Deus? Quando você valoriza Ele, quando você obedece. O mandamento diz: amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Quando você ama outra coisa acima de Deus, por exemplo, Esaú amou o prato de lentilhas, porque ele trocou o direito de primogênito porque ele estava com fome, e ele vendeu para Jacó a bênção do pai. Então, quando você troca a tua vida com Deus por outra coisa que o mundo, que o pecado, que os próprios demônios oferecem, você não está valorizando Deus acima de todas as... Para você entender melhor, deixa eu usar um exemplo. Eu atendi um rapaz na igreja, isso em 2001, 2002, foi lá no Brasil. E ele veio à igreja, manifestou, passava mal, a esposa depressiva, vida do inferno, mas ele tinha posses. E aonde que ele trocava Deus, trocava o espiritual pelo pecado? Para ter aquilo que ele tinha, ele fazia negócios fraudulentos. Ele tinha um tipo de trabalho que lesava as pessoas, tirava uma vantagem. Não é que lesava roubando a pessoa na cara, mas o que ele fazia, ele enganava as pessoas. E quando a pessoa se dava conta, claro, era um problema. E ele veio assim. Mas quando ele começou a entender a palavra, o Espírito Santo mostrou para ele que aquilo que ele fazia não era justo. E que para ele colocar Deus acima de tudo, ele ia ter que colocar o dinheiro abaixo de quem? Deus. Ele tinha que colocar o dinheiro abaixo de Deus. E é aí que entra o dilema. A pessoa tem que escolher: ou eu valorizo o espiritual, ou eu valorizo o quê? Então ele tinha que abandonar aquele trabalho fraudulento.
mas não ia entrar tanto dinheiro como entrava. Ele ia ter que começar uma coisa certa, séria. E ele me procurou com esse dilema, falou: pastor, não sei o que fazer. Eu falei: olha, os demônios já manifestam em você. Sua esposa já está com depressão. Tua vida é prova de que o diabo está dentro dela. Você tem que tomar a decisão não da base da emoção. Ah, porque eu vou perder isso, perder aquilo. Você vai perder para o homem, mas não vai perder com quem? Você vai perder para o mundo, mas não vai perder para Deus. Porque do jeito que você está, o diabo vai destruir tua vida. E você não tem como servir a Deus e a ganância, a Deus e o engano, a Deus e a mentira. E ele decidiu. Foi uma luta, mas se batizou nas águas, largou aquela vida errada, se converteu, e aí começou a vida dele. Estou resumindo. Depois ele abriu o negócio dele, prosperou, se tornou um novo homem. Mas não sei se você está entendendo o dilema entre o espiritual e o material, o pecado, a proposta, a sedução, a tentação. Você não pode servir a Deus e a mentira, a Deus e ao orgulho. Pois bem, Jacó valorizou a quem? Nós éramos como Jacó, por isso Deus nos escolheu. Como os últimos que éramos, os fracos, não é isso? Os débeis, os loucos. E quando nós colocamos nossa vida no altar, Ele muda nossa história, nossa identidade, como fez com Jacó, que veio a ser chamado Israel. Jacó fez o certo, que era tomar posse da bênção, que seu irmão sempre desprezou. Porém, não fez do jeito que... Porém, o fez do jeito errado. Embora sua mãe tivesse incitado ele, ele deveria ter recusado e ter confiado em Deus. Ele foi um homem abençoado, sem dúvida. Viu o topo da escada do céu, anjo subindo, anjo descendo. Ouviu a voz de Deus, chegou na casa do tio com uma mão na frente e outra atrás, e depois se tornou mais rico que o próprio tio. Casou-se com a mulher que amava, constituiu sua família e ainda teve 11 filhos. Deus o perdoou, mas não inocentou de seus pecados. Ele colheu o fruto das suas ações, chorou, gemeu, foi enganado e ainda sabia que seu irmão o odiava e desejava vingança, prometendo matá-lo sem hesitar. Ele foi muito abençoado, mas até chegar ao Val do Jaboque, que é o local onde ele lutou com Deus, ele vivia com medo, pois todas as suas conquistas naquele momento não podia salvá-lo, e nem ele salvar suas conquistas. Naquele momento era como se, mesmo tendo tudo, ele não tivesse nada, pois seu irmão vinha ao seu encontro com 400 homens para um encontro que ele sempre temeu durante todos aqueles anos. Naquele instante, tudo o que ele mais queria era apagar o passado de engano que ele trazia e poder se reconciliar com o seu irmão. E aonde que Jacó fez isso? A Bíblia diz que quando ele soube que o irmão estava vindo para matá-lo, porque ele havia enganado o irmão, Jacó ficou sozinho com Deus num vale chamado, até o dia de hoje, é o Val do Jaboque. E Jacó se agarrou com o anjo que representava Deus e lutou com Deus pela bênção, que era a mudança da identidade e que ele não morresse na mão do irmão. Deixa eu falar uma coisa para você. Eu não sei o que você está vivendo. Jacó estava com medo do irmão matá-lo e perder tudo o que ele tinha. E ele ficou só com Deus e lutou. E Deus o abençoou. Para você ter uma ideia, Deus trocou o nome dele
de enganador, porque o nome Jacó era enganador, para Israel, quem luta com Deus. E quando o irmão o avistou de uma maneira sobrenatural, o irmão que tinha vindo matá-lo, veio ao encontro dele, o abraçou e se reconciliou. Quando você se agarra com a fé, com Deus, mas é você e Deus, Deus dá uma virada na tua vida. A Bíblia diz que o sol nasceu para Jacó, e o irmão se reconciliou, ele voltou em paz para casa. Eu não sei o que você está vivendo hoje, no teu casamento, saúde espiritual, família, mas você tem que ficar sozinho com quem? E o lugar onde você fica sozinho com Deus é aqui, no altar. Existem situações na tua vida que você só resolve aonde? Existem situações espirituais, familiares, físicas, sentimentais, que só no altar. Somente Deus sabe, somente Deus pode fazer. Deus mudou a identidade dele, mudou até o nome dele, de um enganador para Israel, o homem que lutou. O nome Israel significa lutou com Deus e com os anjos. E logo depois dessa luta, o irmão dele veio, houve a reconciliação. Deus mudou em tudo, e é isso que Deus quer fazer na tua vida. Quem deseja essa mudança completa?